ajuda aí, não deixa ninguém sozinho não. Hoje nós vamos falar sobre unidade. Comece a declarar aquilo que você deseja que aconteça na vida dela. Nós precisamos entender que nós só vamos avançar se nós tivermos unidade. Vem mesmo Espírito Santo, vem mesmo gerar unidade no nosso meio, vem mesmo gerar não somente oportunidade, mas novos relacionamentos no nosso meio, Senhor. Nós precisamos, Senhor, do nosso irmão, Senhor. Nós necessitamos, Senhor, dos nossos irmãos. Às vezes, papai, as nossas armas, Senhor, para nós vencermos certas coisas nas nossas vidas, estão nas mãos dos nossos irmãos, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, vem mesmo sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Isso, Jesus. Vai ministrando, libera palavras. Eu sei que tem algo aí dentro de você. Libera palavras. Obrigado, Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, papai. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável. Pode se aceitar, querido. Boa noite, graça e paz para você que nos visita, seja bem-vindo. Quem aqui está sendo abençoado pelo semeando deste ano? E nosso ano, qual que é o ano temático nosso? É o ano da... E hoje nós vamos falar sobre unidade, né? Ontem nós falamos, o pastor Wilson trouxe uma palavra aqui sobre começo, né? Novos começos, coragem para começar, né? E hoje nós vamos falar coragem para manter a unidade. E nós precisamos entender que o Senhor, Ele sempre realiza as suas maravilhas através da unidade. Nós conhecemos Cristo através da unidade, nós manifestamos Jesus através da unidade, e nós o adoramos através da unidade. E eu queria te dizer, tem uma palavra que eu preciso entregar. E teve uma vez na casa do pai, a gente estava lá orando, né? E você, Érica, veio e colocou a mão no meu ombro. E eu queria profetizar sobre a sua vida, que você vai trazer leveza a essa estação que nós estamos vivendo. Porque na hora que eu estou com essa palavra há dias para entregar para ela, só que o Senhor falou, não, você vai ter que falar lá em cima. E surgiu a oportunidade hoje. E a igreja vai testificar aquilo que Deus vai fazer. Amém? Você crê nessa palavra? Amém. Projeta aí para mim Efésios 3, versículo 3 até o 6, fazendo um favor. Até um homem, quando Deus criou o homem ele não quis que o homem ficasse só. Então Deus falou assim, esse homem, Adão, está muito tranquilo.
vou arrumar um problema para ele. Aí então assim ele fez a esposa. Amém? Mas as nossas esposas não são um problema. Você que é casado aí, vira para sua esposa que está aí do seu lado e fala: você não é um problema na minha vida. E nós vamos entender que a unidade tem mais a ver com nós do que nossos irmãos. Porque nós estamos sujeitos às mesmas tentações dos discípulos. Ali no meio deles eles sentiram invejas. No meio deles eles disputaram a atenção de Jesus. E nós estamos sujeitos a isso. Só que tudo que acontece a respeito de unidade não tem a ver com o meu irmão, tem a ver comigo. Tem a ver comigo. Porque a nossa maior luta não é nem contra o diabo. A nossa maior luta, o nosso maior inimigo é nós mesmos. E talvez as ferramentas que nós precisamos vencer está às vezes nas mãos dos nossos irmãos do que nas nossas. E Deus vai nos dar as ferramentas certas. Essa semana eu estava trocando uma luz lá em casa, tomei choque. Falei para o pastor Felipe, né? Falei: rapaz, estava trocando uma luz lá, pastor, tomei choque, o alicate caiu, quase. E aí na hora que eu estava descendo a escada, Messias, o Senhor falou assim: se você tivesse as ferramentas corretas, você não ia se machucar. Aconteceu, a luz acendeu? Acendeu. Mas talvez se usasse ali as ferramentas corretas, não ia tomar choque. Mas aconteceu. E por vezes nós caminhamos assim, porque nós queremos, a tendência nossa é ser o quê? Independente. E nós precisamos do nosso irmão. A palavra do Senhor, lá em Mateus 18:20, vai dizer que Ele está no nosso meio. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Lá em Atos, no capítulo 4, em algum versículo ali, vai falar que a igreja estava orando. Quando Pedro ele foi preso para anunciar o evangelho, a igreja estava orando. E ali fala que a terra tremeu. E eu me pergunto, que unidade é essa? Onde a igreja estava orando, e não é um conto de fadas, não é uma metáfora, não, a terra tremeu de verdade. Que unidade é essa que aquele povo vivia? Ao ponto de orar e a terra tremer. Porque a manifestação do Senhor, na maioria das suas vezes, vai acontecer quando nós estivermos em unidade. Mas isso tem mais a ver com nós do que com o nosso irmão. Efésios 3 vai dizer assim: isto é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi resumidamente. Mais um versículo. Versículo 4. Ao lerem isso, poderão entender a minha compreensão do ministério. Mais um. Esse mistério não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Mais um. Esse mistério significa que, por meio do Evangelho, os gentios são cordeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Amém, queridos? Fala um amém aí, para não ficar um tempo vago. Para você ver como que o Espírito Santo é, a Bíblia fala que Ele é o nosso consolador. E se você pegar todas as palavras no final, vai falar sobre dor. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o nosso consolador. Ele não só é o nosso consolador, Ele não só nos consola na nossa dor, mas Ele também é o nosso resgatador. Ou seja, Ele resgata nós das nossas dores. Ele também é o nosso salvador, porque Ele nos salva das nossas dores. Ele também é o nosso sustentador, porque Ele nos sustenta nas nossas dores. Amém? Você pode dizer um amém por isso? Esses são alguns dos atributos do Senhor. E nós, como vivemos em comunhão, a própria ceia vai dizer: antes de você tomar e fazer memória, lembrar daquilo que o Senhor fez, conserte-se primeiro, examine o homem em seu coração, e se você porventura tem alguma desavença com alguém, vai lá e conserte. E depois vem e toma ceia, porque aquilo que Cristo fez foi perfeito.
Porque aquilo que o Senhor fez não houve erro. Aquilo que o Senhor fez não houve pecado. Então, até para lembrarmos disso, nós precisamos antes examinar o nosso coração e nos purificar. Porque, queridos, quem pode nos avançar é o nosso irmão. A Bíblia vai dizer: um ao outro ajudou. É melhor serem dois do que um, porque se um sentir o frio, o outro cobre o outro. Então ninguém anda sozinho, querido, ninguém constrói nada sozinhos. Em Neemias 2, no final do versículo, Neemias vai falar: vamos reconstruir. Ele usa a palavra vamos. E aqui há algo para nós, para mim e para você. Nós, como nós falamos de unidade, é normal a gente ter as nossas desavenças. É normal a gente às vezes ter as nossas intrigas. O que não é normal é a gente conviver desse jeito. O que não é normal é a gente caminhar desse jeito. É por isso que existe uma palavra chamada perdão. O mais difícil é você não somente perdoar, mas você se sentir perdoado. E a crise de Davi era isso. Ele entendia o perdão de Deus, mas aquilo que gritava dentro dele trazia à tona tudo aquilo que ele tinha feito de errado. Então, quando você vê aqui a igreja, para quem que você precisa pedir perdão? E às vezes parece que o processo que nós vivemos com Deus parece que é ao contrário da promessa. Paulo, quando ele começa a sua caminhada lá em Coríntios, ele começa a colocar ali as suas medalhas. Se eles eram um apóstolo, eu também sou, eu fiz mais do que eles. Eu curei mais do que eles. Só que você pega as últimas cartas dele em Éfeso, até mesmo para Timóteo, você vai ver ele falando que ele lutava, ele se esmurrava as suas vontades, a fim de que tudo aquilo que ele fez não venha a ser reprovado pelo Senhor. Então, queridos, se nós não dominarmos os nossos sentimentos vai dominar, assim como foi Caim e Abel. Ele era o quê? Irmãos. E algo que é muito pouco, às vezes a gente fala sobre alguns pecados, mas a inveja, nós estamos sujeitos à inveja. E foi aquilo que Caim teve. Só que o Senhor chega para ele e fala: Caim, por que você está cabisbaixo? Então cumpre a ti dominar e escolher entre o bem e o mal. Querido, não é tão difícil tomar as decisões. O mais difícil é você manter elas, você sustentar a decisão que você tomou. Você quer ter vida? Perde ela. Amém? E o verdadeiro cristão é esse que luta consigo mesmo, que não fica culpando o diabo nem os irmãos, mas luta consigo mesmo, tentando encontrar ali uma falha no seu caráter, tentando encontrar ali aonde está errando, o porquê que está sentindo certas coisas. E a falta de perdão nos atrapalha nos nossos relacionamentos. Porque quando nós não nos sentimos perdoados, a naturalidade das coisas é fazer com que nós nos isolamos. E ninguém vence uma batalha sozinho, querido. Ninguém vence. Semana passada eu passei por uma situação, vim conversar com o pastor Felipe, confessei as minhas tentações. Ainda eu estava comentando hoje, né, Fê? Que, rapaz, sumiu a vontade. E lá em Tiago fala que confessar-vos uns aos outros, para que vós sejais curados. Ou seja, nós precisamos do nosso irmão. Como igreja, como corpo de Cristo, precisamos entender que precisamos entender o poder na unidade, na oração, na ação e na manifestação do Senhor. Projeta aí para mim Atos 4:31, que foi o versículo que a gente falou aqui.
Atos 4:31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciava corajosamente a palavra de Deus. Para anunciar a Deus, a gente precisa o quê? Ter coragem. Porque muitas vezes a nossa carne não vai querer. Mas quem vai estar ali às vezes do nosso lado? O nosso irmão. É por isso que eu quero que você entenda, às vezes nós precisamos ressignificar o que é certo. Por vezes nós estamos fazendo tudo certinho. Quem já se encontrou assim? Senhor, mas eu estou fazendo tudo certinho, eu estou orando, estou jejuando, eu estou amando, mas nada acontece. Porque às vezes o nosso certo não é o que é o certo a fazer. E a palavra do filho pródigo, aquele que ficou em casa, quando ele chega para o pai dele, ele fala: pai, mas eu fiz tudo certo, eu estava aqui com o Senhor, eu trabalhei com o Senhor, não reclamei, não pedi nada, eu fiz tudo certo. Mas o pai dele falou: tudo aquilo que você tinha tudo aqui, bastava você me pedir. Ou seja, aquele certo que ele estava fazendo, que ele achava que estava se aproximando de Deus, na verdade, do pai, na verdade não estava se aproximando, mas tinha uma ferida gerada ali. E com quem que ele teve desavença? Por que ele se rebelou? Com o seu irmão. Então, queridos, não tem como, os projetos sociais que a gente faz, não tem como sem a ajuda de vocês. E quando nós falamos de uma igreja, não é de uma pessoa. A única pessoa que nós falamos é a pessoa de Jesus. Mas quando nós falamos, quem está fazendo? É a igreja. Porque tudo que é feito é pelas suas doações, pela sua mão, e por você que vai lá. Então você entende que com a unidade nós podemos avançar muito mais do que sozinhos. E às vezes a pior dificuldade nossa está dentro de nós e não na vida do nosso irmão. Porque nós queremos achar alguém para justificar os nossos erros. Então que no mês de abril é um mês muito importante que fala sobre a ressurreição de Jesus. E no calendário judaico é um dos primeiros meses do ano. E vai falar sobre a ressurreição de Jesus. E o verdadeiro cristão, querido, é esse que você vem como está, mas você é inconformado em permanecer como está. Porque aquele desejo que Paulo fala: eu esmurro as minhas próprias vontades, eu esmago as minhas próprias vontades, a fim de que Cristo seja glorificado. Porque afinal de contas, querido, não vai valer nada a gente lutar entre si. A gente só vai perder tempo. Porque só há um nome que tem que ser glorificado, só há um nome que tem que ser adorado, é o nome do Senhor. Até a palavra adorador, você adora mesmo em meio à sua dor. Então esse é o nosso Jesus que nós servimos. Jesus, ele está cheio, a Bíblia, ela está, eu até estava conversando com meu sobrinho esses dias, eu apelidei a minha Bíblia de contrafilé. Por quê? Contra fala que é alguma coisa e filé fala que é carne. Então quando você abre a sua Bíblia, você vai contra a sua carne. Porque ali é ministrado coisas em você que é você fazer contra a sua vontade. Você entendeu, queridos? Deus não deseja usar recursos humanos, mas humanos com recursos. Pega essa chave aí, ó. O que você tem hoje na mão? Você está esperando o que para perdoar seu irmão? Cara, esse é um ano diferente, igreja. E nós precisamos avançar em unidade. Nós precisamos avançar em coragem. Muitas coisas vão acontecer nesse ano. E parece que os processos que nós vivemos é totalmente contrário à promessa que Deus tem. Como assim? Como que pode um apóstolo falar que se você quer achar a sua vida, um apóstolo não, foi o próprio Jesus, se você quer, aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que quiser ter vida, perdê-la-á. Como que pode eu perder a minha vida e ao mesmo tempo encontrar? A nossa carne odeia ouvir isso.
Porque isso mata os nossos desejos. Isso mata as nossas vontades. E pior do que você, repito mais uma vez, pior do que você não perdoar, não liberar perdão, é você não se sentir perdoado. Porque a culpa que nós carregamos impede de nós avançarmos nos nossos relacionamentos. Porque nós sempre vamos recuar diante das circunstâncias. E para avançar nós precisamos ter o quê? Coragem. Então temos que ter coragem para avançar. Amém? Estão entendendo? Talvez as armas que você precisa para derrotar seus gigantes não estão em suas mãos, mas nas mãos dos seus irmãos. Todos os irmãos de Davi estavam na guerra, mas é Davi que levava o pão para eles. E a indignação de Davi praticamente armou ele naquele momento. Porque Davi, quando ele chega com a comida para os seus irmãos que estavam na frente da batalha, ele fala: quem é este que afronta o Senhor? Que no caso era Golias. Quem é este? Então a indignação que é gerada dentro de você, muitas vezes é seu chamado. Não é para você usar seu senso de justiça, mas é para você manifestar o Senhor. Então a indignação de Davi gerou dentro dele uma resposta: eu preciso fazer alguma coisa. Mas não era por ele. Qual que é a palavra dele? Quem é este homem que afronta o Senhor? Era o Senhor que Golias estava afrontando. Era o povo do Senhor. Então às vezes, querido, nós estamos lutando com a espada, mas às vezes a pessoa que está do nosso lado tem uma funda. Como que chamava? Uma funda, né? Uma funda. Que às vezes com uma pedra vai derrubar mais gigantes dentro de nós do que uma espada. Então nós precisamos atentar não somente às coisas que Deus fala no particular com nós, mas sim às coisas que Deus fala através dos nossos irmãos. Porque quando eu estava desanimado, surgiu alguém que me animou. Quando eu estava para desistir, surgiu alguém que me fez avançar. Quando você se sente derrotado, sempre surge alguém para te levantar. E esse alguém é uma pessoa. Assim como nós falamos, o Espírito Santo está cheio de qualidades. Aliás, ele não tem nenhum defeito, né? Mas ele está cheio de qualidades. E assim como nós comentamos, às vezes parece que os processos que acontecem na nossa vida diz ao contrário da promessa que nos foi feita. Um exemplo disso, se nós pegarmos a Bíblia e formos ler o Novo Testamento, você vai ver que a maioria dos apóstolos, eles, com exceto de João, todos eles morreram crucificados, decapitados. Que glória há nisso! Que honra há nisso! E às vezes nós nos adaptamos e aquela palavra, quem já ouviu essa frase? Nem Jesus veio para agradar a todos. E é uma frase mentirosa, porque realmente Jesus não veio para agradar a todos. Se Jesus viesse com o propósito de agradar a todos, você pode ter certeza que ele agradaria, mas ele não veio com esse propósito. E aí as pessoas usam o quê? Uma justificativa do próprio Jesus para justificar os seus erros. Ah, mas nós estamos aqui fazendo, mas nem Jesus agradou a todos. Cara, para de usar Jesus. Olha para dentro de você. Uma coisa que Paulo fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as coisas que estão adiante. Eu gosto da versão que fala deixando, porque ele literalmente não fala esquecendo, como se fosse o tempo vai apagar tudo, não. Mas deixando as coisas que para trás ficaram, aquilo que não deu certo, aquilo que eu já fui curado, aquilo que eu tentei fazer, mas não consegui finalizar, e avançando para as coisas diante de mim. E o Espírito Santo, ele fala conosco a todo momento. Eu já falei aqui e repito, para a gente finalizar. Certo dia eu estava lavando louça, lavo louça, tá, gente? Homens, lava louça. Você vai deixar suas esposas muito felizes.
Certo dia eu estava lavando louça e eu sempre deixava uma faca, deixava um garfo. Você acredita, Si? Sempre deixava. Lavava a louça inteira, Ricardo, aquela pia de louça, deixava lá um garfo, sem lavar. Aí eu olhei para aquele garfo, olhei para a torneira vazando água, e olhava para aquele garfo de novo. E aí de repente o Senhor veio: cara, você precisa finalizar coisas da sua vida que você não finalizou. E era assim toda vez. Aí eu comecei a pegar o garfo e lavar até o último garfo, até a última faca. Porque era impressionante, e as nossas atitudes revelam quem nós somos. Não adianta nós colocarmos máscara. As nossas atitudes vão revelar quem nós somos. O que eu sou em casa, eu sou aqui. E se eu estou tentando manter uma aparência aqui para vocês, logo a minha máscara vai cair, você pode ter certeza disso. Porque quem sustenta a aparência, querido, não se sustenta. Nós somos gerados por meio de Cristo, e é Ele, como nós falamos, é Ele que é o nosso sustentador. Ou seja, Ele nos sustenta na nossa dor. E para finalizar, eu queria que vocês se colocassem de pé. Amém, queridos, falam amém, glorifica o Senhor. O Espírito Santo consola você na sua dor. Projeta aí para mim, deixa eu só achar aqui o versículo que eu anotei. Mateus 16, 25. Lá em 1 João 3,16 vai dizer que o Senhor deu a vida por nós e nós devemos fazer a mesma pelos nossos irmãos. Então, às vezes, a derrota de um irmão ou a tristeza de um irmão é a nossa tristeza também. E nós precisamos sentir isso. Porque, afinal de contas, somos um corpo. E um corpo avança muito mais do que uma pessoa. Desta forma, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Mas não era 1 João, não. É Mateus 16, 25. Aquilo que nós falamos aqui, ó. Mateus 16, 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. Você quer vida, meu irmão? Perde ela. Fala para o seu irmão do seu lado: você quer vida? Perde ela. Aí você vai encontrar a verdadeira vida. A Bíblia fala, Jesus ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, quando nós encontramos com Ele, nós caminhamos por um caminho que Ele vai trilhar. Porque lá em Provérbios fala que o homem faz os seus planos, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. E quando nós vemos esse caminho, essa verdade, e quando nós encontramos a verdade, e a verdade nos libertará, e aí então nós encontramos a vida. É por isso que Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E às vezes nós entramos o cristão às vezes ele tem que ser um pouco radical. Não pode abaixar a cabeça para tudo que você ouve. Porque nesse mundo no tempo que nós vivemos, exige o quê? Posicionamento. E assim como nós falamos, o mais difícil não é tomar uma decisão, mas é sustentar essa decisão depois que você tomou. E eu queria deixar essa palavra no coração de cada um. Vamos nos esforçar para nós vivermos em unidade. O problema querido, não é quando eu estou me esforçando. O problema é quando eu não quero viver de fato. O problema não é você olhar no retrovisor e ver que você está andando, mesmo que seja devagar. O problema é você olhar no retrovisor e ver que você está no mesmo lugar. E nós precisamos avançar e ter coragem para avançar em unidade, porque grandes coisas, grandes maravilhas o Senhor vai fazer no nosso meio. E todas as palavras do Senhor é sempre no plural. Vamos, arrependam-se.
Não é simplesmente arrependa-se, não, arrependam-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Amém? Feche seus olhos um pouquinho. Levante a sua semente, aquilo que você trouxe. Coloca uma música aí de fundo aí, ou o Ministério do Louvor pode subir aqui. Não sei se eles têm uma... Tem, Roma? Coloca um louvor aí de fundo. Coloca a música aí, Onda, do Rubens Oliveira. Enquanto essa música está tocando, eu queria que vocês, a mesma formação que a gente tem feito todos os dias, o pessoal vem aqui, pega a ceia pela lateral e vão pelo meio. Achou aí? A música Onda, do Rubens Oliveira, coloca aí para nós. Feche seus olhos. Queria que você meditasse nesses dias o que o Senhor tem ministrado no seu coração, não somente nas palavras que você tem recebido. E o Senhor é o Criador de todas as coisas. A palavra vai dizer que os olhos do Senhor cobrem toda a terra, por isso que nada passa desapercebido aos seus olhos. Se não achou a música, pode colocar qualquer outra aí, tá? Outra desde que nós... Qualquer outra não, desde que seja cristã, né? Começa vamos orar por essa semente. Semente no grego ela significa sêmen, que significa filhos, que significa gerar filhos. Então quando você traz uma semente aqui, significa que você está gerando algo. Então levanta a sua semente aí. Senhor, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos trouxe, Senhor. Nós queremos realmente, ó Pai, esmurrar os nossos corpos, Senhor, para fazer a sua vontade. Porque convém, Senhor, que o Senhor cresça, Senhor, e convém que nós diminuamos, Senhor. Por isso, Senhor, que nós queremos pedir, Senhor, que tudo aquilo que nós temos depositado nesses dias, tanto de fé, Senhor, como em recursos, ó Pai. Afinal foi dito aqui que o Senhor deseja usar, Senhor, não recursos humanos, mas humanos com recursos. E eis-nos aqui, Senhor. Nós temos o recurso que é o Senhor que deu a sua vida por nós. Nós temos o recurso que é o teu perdão que foi liberado sobre nós. Nós temos o recurso que é o acesso que o Senhor nos deu para o Pai. E por isso nós profetizamos sobre essa semente, Senhor, que venha, Senhor, a multiplicar, Senhor, não somente nas nossas casas, mas nas casas dos nossos irmãos. Por isso, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem gerado em nós e através de nós. Nós te glorificamos, te exaltamos, porque só o Senhor é merecedor de toda a honra, toda a glória. Pode trazer sua semente em nome de Jesus.